Ora, muito bem, bom dia. Nós, revista Voz do Campo, estamos na UTAD, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a acompanhar a Semana da Agricultura, que já vem desde segunda-feira e termina hoje, precisamente, hoje no final do dia. Portanto, em cada dia, em cada um destes 4 dias, há um tema em cima da mesa, um tema de fundo, propriamente dito, e depois por aí decorrem várias palestras, portanto, são vários os oradores que desenvolvem e discutem e trazem mais conhecimento sobre o tema de fundo. E hoje é exatamente a enologia, portanto, mais concretamente a nova enologia portuguesa, criar estilo e chegar ao mercado. Portanto, está tudo dito. Agora, vamos já rapidamente falar com uma primeira oradora do dia de hoje. Tivemos oportunidade de acompanhar. Agora vamos pedir uma súmula daquilo que mais importante se passou em auditório. A minha convidada é a enóloga Mariana Salvador, que é responsável pela Mariana Salvador Vinhos, que tem a marca Revela. Exatamente, sim. Bom dia. Bom dia. Ora bem, então começamos por aqui. Que de importante é que se passou, portanto, na sua comunicação? Desculpe, o que é que? Faça-me uma súmula, por favor, da sua apresentação. No fundo, tive a oportunidade de partilhar com estes estudantes da UTAD, principalmente do curso de Enologia, não é? O que foi a minha carreira e o que é e continua a ser muitas das minhas dificuldades e conquistas, e tentei esclarecer as dúvidas que me puseram, mas acho que é transmitir muito a experiência, não é? Porque eles estão daqui a nada no mercado de trabalho e acho que dar um bocadinho deste contributo para que eles tenham um espaço confortável para também partilharem o que os atormenta, não é? E também quais é que são as ambições deles, acho que é super importante. Muito bem. E, portanto, com o know-how que tem nesta matéria de vinhos, portanto, fale-me um pouco. Mariana Salvador Vinhos é uma empresa que está sediada onde, por favor? A empresa está sediada no Dão. Eu produzo vinhos de 3 sub-regiões diferentes do Dão, e a adega é uma adega em Viseu, e a partir daí faço a produção de 4 vinhos diferentes, desde o ano passado até 6, porque queria uma gama um bocadinho mais descontraída e acho que mais para esta faixa etária, para ver se nós conseguimos promover um discurso um bocadinho mais atraente para o consumo de vinho e pronto, e a partir daí, a partir do Dão, depois vai tanto para Portugal como para o mundo, a produção. Diga uma coisa, é gratificante trabalhar com vinhos, tendo em conta que eu, enquanto consumidor, e todos os consumidores hoje em dia se apercebem que há uma grande diversidade de vinhos, portanto, vinhos, porque digo eu, há sempre muitas variáveis para se conseguir um bom vinho, não é? Portanto, todos eles são diferentes, apesar de haver muitos vinhos hoje em dia, mas todos eles são diferentes, é verdade? Sim, sem dúvida. Eu acho que nós temos um cunho, não é, muito grande naquilo que produzimos e isso é reflexo de nós, não é? Neste caso, os meus vinhos são reflexo daquilo que eu quero criar e que quero espelhar para o mercado, mas acho que acima de tudo é importante dizer que há muitos vinhos diferentes, sem dúvida, concordo consigo, e quer dizer, há uma variedade enorme no mercado, e acabei também por falar um bocadinho disto com eles ali dentro, que foi da importância das relações também nesta profissão, porque primeiro trabalhar é uma parte muito importante da nossa vida e, portanto, temos que nos fazer rodear de pessoas com quem gostamos, e acho que as melhores relações depois levam também a melhores negócios e no fundo acaba por ser isso também que temos que procurar, não é? Relações de mercado. Exatamente, relações de mercado. Aliás, isso faz distinguir também, eu posso ter um vinho ótimo, não é? Também pode ter
um vinho ótimo na sua produção, mas depois com quem nos vamos relacionar, não é? A forma como isso vai, como eles vão transmitir o nosso vinho no mercado é uma coisa mesmo muito importante. O tema da sua apresentação, projeto pessoal, da ideia ao primeiro vinho. Portanto, certamente que há toda uma história interessante, não é? Eu trabalhei desde 2010, foi quando comecei a trabalhar e claro que eu aí estava no início da minha carreira, não é? Portanto, eu tentei ao máximo absorver de todos os enólogos e viticultores com quem trabalhei o que me fez depois definir a minha própria filosofia e acabou por ser esse depois o reflexo que se vê hoje no meu projeto, não é? E sim, é um percurso já um bocadinho extenso. Se eu pensar, já estou a trabalhar há 16 anos, mas acho que ainda tenho muito para aprender e eu acho que é isso que é o interessante e o atrativo no mundo dos vinhos, é que no mundo, não só em Portugal, mas no mundo, não é? A qualquer lado do mundo onde vamos, temos um tema em cima da mesa, um tema de partilha. E que nos faz continuar a crescer e eu acho que a melhorar muito aquilo que fazemos. Para além disso, eu associo muito o vinho também a um processo de arte, a um processo criativo e este contacto com outras realidades faz-nos também ter um processo depois de criatividade diferente e melhor, não é? De acordo com aquilo que queremos fazer. De inspiração, no fundo, não é? Independentemente dessa inspiração e da paixão, há também que depois de enfrentar o mercado. O mercado hoje em dia, enfim, é aquilo que nós sabemos, é muito vulnerável. Portanto, e estamos a passar, enfim, por momentos geopolíticos complicados. Sim. O que é que tem a dizer? Volto a frisar a importância das relações. É de facto um mercado muito, muito vulnerável e eu não estou a competir num mercado de preço, acho que estou a competir num mercado de qualidade, é aí que eu me quero posicionar e, portanto, neste mercado as relações são muito importantes e eu ainda acredito muito na palavra e, portanto, acho que isso se faz depois refletir com distribuidores e importadores com quem trabalho, não é? Acho que isso é muito importante. Em termos geopolíticos, sim, estamos a ver momentos de facto muito, muito complicados. Esperemos para ver, não é? Mas espero que consigamos continuar a trabalhar, obviamente. Mariana, uma última questão. Esteve aqui, estamos de facto na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, teve a oportunidade de contactar com alunos, a quando da sua comunicação, tendo em conta também que os vinhos vão bem, toda a gente diz, portanto é um facto, é um setor que está muito bem organizado. Diga-me, os alunos hoje, os futuros técnicos da amanhã, que queiram enverdar para a enologia, ainda têm muito para fazer? Qual é que é o conselho que lhes dá? Eu acho que uma das características hoje em dia, ou neste século, da inteligência é a capacidade da flexibilidade funcional. E isto significa que quanto mais complexos são os processos, e neste caso o setor, não é? Não só pela quantidade de projetos que existem, mas pela sua complexidade, desde de fazer o vinho, de fazer a uva, o vinho e depois até à venda, aumentam a necessidade desta flexibilidade funcional e isso vai aumentar a inteligência de cada um deles. Eu espero que eles sejam flexíveis, espero que se consigam adaptar aos desafios e que consigam, acho que consigam levar Portugal para fora da melhor forma, não é? Porque nós ainda somos muito pequeninos, sempre estivemos aqui neste canto do mundo, da Europa, mas já estivemos aqui neste cantinho, muito protegidos, isso trouxe-nos vantagens e desvantagens, mas acho que temos que nos espelhar e temos que ir para fora como um todo e não individualmente. E espero que dentro desta inteligência que eu acho que eles têm a sorte de ter por estarem numa faculdade onde estão, que a consigam depois transpor da melhor forma para fora.
Muito bem, ficou então o conselho. Mariana Salvador, muito obrigado Obrigada. pelo seu testemunho. Felicidades para o projeto. Obrigada, agradeço. Vamos então falar na continuação. Eu peço-lhe que passe o microfone ao próximo orador, portanto, que foi o segundo orador do dia de hoje, que, repito, o dia de hoje está dedicado à enologia, portanto, aos vinhos, e não só, portanto, toda a temática envolvente. Vamos falar com o segundo orador, neste caso, o enólogo Pedro Guedes. Seja bem-vindo aqui à entrevista, à zona de entrevista. Ora bem, teve a sua intervenção, a sua comunicação com o nome Dar Forma ao Vinho, estilo, detalhe e tempo. Isso. Tudo isto é muito importante. É muito importante e muito difícil de sintetizar, não é? O tempo, para que haja tempo, é preciso que haja tempo, passando este pleonasmo. E tentar explicar isso num vinho tão complexo e com tantas etapas produtivas como o vinho espumante, por vezes é difícil a gente conseguir transmitir efetivamente a sua importância. No fundo, o que eu penso que os enólogos têm mesmo que ter, e os produtores de vinho espumante, é ter tempo para deixar os seus vinhos evoluírem, acontecerem os processos biológicos naturais que, no fundo, vão incrementar as qualidades, as características de elegância, de finesse, que depois, claro, para além de produzir exemplares muito bons, ajudam a agregar valor à cadeia económica, a agregar valor aos projetos, para que possa ser repartido em toda a cadeia de produção, para que não fique só na parte comercial, para que fique na transformação e, por fim, que também chegue ao setor primário e possa ser também partilhado com quem tem o trabalho efetivamente mais difícil, que é o trabalho agrícola. Qual é que foi a sua percepção? Portanto, teve uma plateia recheada de alunos, que são muitos deles serão enólogos amanhã, provavelmente, e hoje será que assim seja. Qual foi a percepção que teve nas várias intervenções que houve? Sim, Fiquei muito contente com as questões que foram colocadas, porque, de facto, a sensação que eu tenho é que eles estão a chegar mais preparados ao mercado de trabalho. As questões que eles colocaram não foram meramente técnicas, eles colocaram já questões ao nível comercial, questões ao nível da regulamentação. Eu, no tempo em que eu sou aqui um antigo aluno aqui da UTAD, a nossa preocupação era essencialmente técnica, mas eu vejo que há de facto uma melhoria, uma evolução neste sentido, porque eles tentam compreender melhor o mundo que os rodeia e de que forma se podem adaptar e obviamente, ter sucesso na sua vida profissional. Ora bem, Pedro Guedes é responsável pelas caves transmontanas. Sou um dos enólogos da equipa. Um dos enólogos. Fala-me um pouco das caves. As caves transmontanas têm uma história muito sui generis. Nós somos uma empresa que está dedicada à elaboração de espumantes pelo método clássico. Quem não sabe o que é o método clássico, é o método que se faz em champanhe, em que há toda aquela simbologia de movimentação das garrafas, de rodar as garrafas. Toda a gente tem esta ideia, é dessa forma que nós produzimos espumante. E é engraçada porquê? Porque isto contado por um marketeer ninguém acreditaria. É um projeto que existe no Douro, em que estamos a produzir um produto que tem origem francesa e com know-how americano. Portanto, o nosso projeto começa no final dos anos 80, quando um produtor de uvas para vinho do Porto conhece uma senhora americana, apaixona-se e casa-se. Portanto, estamos aqui numa história de amor. Ele era um quadro superior da Petrogal. O vinho tem destas coisas, não é? É espetacular. Ele era um quadro superior da Petrogal, na altura, e tinha uma quinta em Vila Flor para produzir uvas para vinho do Porto. E então ele casou-se com essa senhora americana e começou a dividir a vida entre Lisboa, Douro e Seattle. Nos anos 80, os vinhos do Novo Mundo estavam muito na moda. Portanto, havia uma grande avidez por conhecer aquilo que se estava a acontecer no mundo. Ele que morava em Seattle, portanto, que fica acima da Califórnia, vem até à Califórnia para aprender mais sobre os vinhos da Califórnia. A primeira adega que lhe deu trabalho foi a Schransberg. Portanto, ele estava lá a descarregar caminhões de uvas, a lavar cubas, a lavar o chão, a fazer todo o tipo de trabalho diferenciado. O senhor Jack Davis, quando lhe vai pagar, ele declina o dinheiro e aquilo foi um grande ponto de interrogação na cabeça do senhor. Então, este tipo está aqui a trabalhar e agora não quer receber, o que é que se passa? Ele contou-lhe a história, que era um produtor de uvas, que estava ali para aprender, ficaram amigos e alguns anos mais tarde ele vem visitá-lo a Portugal. Ele chega a Portugal e fica cilindrado com o potencial que Portugal tem para produzir vinho. Então na sua cabeça ficou desde logo a ideia de que queria produzir um espumante em Portugal,
ele envia a sua equipe de enologia para Portugal, fazem-se ensaios em várias regiões do país e chegaram, eu na altura ainda não estava na empresa, chegou-se à conclusão que o Planalto do Douro é o sítio ideal para produzir espumantes de classe mundial em Portugal. Portanto, o Douro, aquela região quente de vinhos do Porto, fortificados com álcool, como consegue encontrar território para produzir um vinho que é elegante, fresco, com finesse e com baixo teor alcoólico. Portanto, a enologia traz-nos isto. Temos uma história de amor, temos a diversificação e temos um produto que hoje conseguimos vender para quase todos os países do mundo e que nos deixa com muito orgulho por conseguir fazer, é uma herança pesada, mas temos muito orgulho em levá-la para a frente. Diga uma coisa, essa interessante história, portanto, está por trás da origem, porque eu percebi, das caves das montanhas. Exatamente. Portanto, há certamente muitas histórias deste género envolvidas à origem de várias caves, portanto, várias explorações vitivinícolas. Diga-me, tudo isto, a expectativa é que... E a tendência é que se perpetue no tempo, portanto... Sim. Bom, eu acho que o setor vitivinícola está a passar por uma fase de algum tumulto e que vai ter que haver aqui um ajuste em função do mercado, não é? Está a haver uma alteração do perfil de consumidor de vinho. No entanto, aqueles projetos que já estão mais consolidados no tempo e que acabaram por construir marcas fortes, conseguiram conquistar o seu mercado. Eu acho que tem um futuro brilhante à sua frente, para já porque tem know-how, tem uma marca forte, tem matéria-prima que lhes vai permitir continuar a produzir produtos de alta qualidade. Portanto, sim, estas histórias vão-se continuar a perpetuar. Agora, é preciso também que as pessoas percebam que há muito trabalho. E estes jovens que aqui estão têm que perceber que há muito trabalho por trás disto, há muito conhecimento. E, claro, cabe-lhes a eles também, e a nós, eu estou aqui a retribuir o que também já alguém me ensinou aqui, cabe-lhes serem agressivos na procura de conhecimento e depois na chegada ao mercado de trabalho. Quando falou que hoje o consumidor, enfim, já é um tanto ou quanto diversificado, mas há alterações no padrão do consumidor? Sim. Em que sentido? Sim, bom, nós temos assistido nos últimos anos a uma alteração, a uma diminuição do consumo de vinho per capita. Associado a isto, há uma alteração no perfil de vinhos que estão a ser consumidos. Enquanto há 10 ou 15 anos atrás o perfil de consumo era de vinhos tintos, com álcool, com madeira, portanto vinhos mais pesados, isso não acontece. O perfil de consumo de vinhos está mais vocacionado para vinhos mais leves, mais frescos, com mais acidez, com menos álcool. Os vinhos brancos têm crescido no consumo. Os espumantes, felizmente, são uma categoria, digo felizmente porque eu sou apaixonado por espumantes, têm assistido a um incremento do seu consumo, está a contrariar a taxa de diminuição de consumo de vinho, precisamente pelas características intrínsecas que têm. São vinhos com baixo teor alcoólico, com um elevado nível de acidez, de frescura, e como tal encaixa bem nos padrões de consumo dos jovens. As gerações mais velhas, fruto da idade, estão a beber menos vinho. A parte da saúde está a travar uma luta no sentido de alertar as pessoas para o consumo exagerado de vinho e o impacto que tem na saúde. Portanto, há uma alteração do padrão de vinho e dos hábitos de consumo. Portanto, há uma certa... Também, digamos que é necessário desmistificar essa área. Sem dúvida. Porque hoje em dia também não se pode, pura e simplesmente, dizer que o vinho é mau e embebeda. Pelo contrário. Pelo contrário. Não. Sobretudo, nós temos que saber regrar-nos e perceber que tudo o que for em demasia faz mal. Portanto, o equilíbrio faz parte de uma vida saudável, o vinho não é exceção à regra. Mas, portanto, estas alterações que acabou de referir, as explorações vitivinícolas estão à altura de irem reformulando, alterando? Sim. Seguramente que sim. E também temos que falar do turismo. O turismo hoje em dia é muito importante. Obviamente. Seguramente que sim. Nós temos cada vez mais jovens capacitados a chegar ao mercado de trabalho, que compreendem, o seu conhecimento vai muito além da técnica, como eu falei, já se começa a pensar na parte comercial, na parte regulamentar. Portanto, eles vão preparados para o mercado de trabalho, percebem que é preciso alterar a forma como o vinho é feito, nunca se esquecendo, obviamente, a tradição e todo o percurso que foi feito para trás. Também temos de ter orgulho nisso, mas é necessário a gente adaptar-se a estes hábitos de consumo e, obviamente, com as novas técnicas de viticultura e de enologia
que estão todos os dias a aparecer, certamente vamos conseguir dar a volta por cima nesta alteração de hábitos. Na sua comunicação, portanto, fala de estilo, detalhe e tempo. Portanto, o tema central da sua comunicação. Isso. De facto, o vinho prepara-se, ou seja, posiciona-se nestas vertentes. O vinho tem garrafa, tem rótulo, tem enfim, desenho. Tudo. Enfim, para além das características intrínsecas, portanto, o aroma, etc, etc. Portanto, O vinho é multidisciplinar, é uma ciência multidisciplinar e que tem que ter arte. Para já nós temos que dominar as ferramentas técnicas para produzir o vinho, temos que dominar ferramentas técnicas em diferentes disciplinas, viticultura, enologia, eu falei sobre espumante, microbiologia, temos que dominar a ciência comercial, temos que dominar a ciência da comunicação, portanto há um conjunto de disciplinas que abrange todo o negócio, portanto é multidisciplinar neste aspecto e como tal, eu agora perdi-me aqui um bocadinho. Qual foi portanto, toda esta criatividade em volta do vinho, portanto, o vinho posiciona-se justamente no detalhe, na imagem, no rótulo. Exatamente. Portanto, toda esta multidisciplinaridade que eu estava a falar obriga-nos a que a gente seja cada vez mais capaz de tocar cada vez mais ferramentas para conseguirmos chegar aos nossos clientes, ao nosso consumidor. Aliado a isto, o vinho é um multiplicador económico. É um multiplicador económico muito importante na nossa região. E porquê? Porque nós, para além de vendermos vinho, não estamos só a vender vinho. Estamos a vender marcas, estamos a vender turismo, estamos a vender garrafas associadas, estamos a vender rótulos associados, estamos a vender design associado à imagem, estamos a vender comunicação. Portanto, estamos a vender um conjunto de coisas, um conjunto de prestações de serviço, até em alguns casos, que são fundamentais para a gente conseguir. E essa é uma das resultados. razões para que o setor do vinho seja talvez dos setores mais é bastante agressivo mais e bastante bem posicionados dinâmico. Precisamente porque depois há uma grande... como lhe disse, eu sou formado aqui pelo TAD, tenho muito orgulho no meu percurso, aprendi muito aqui, e estou também aqui a retribuir um bocadinho desses ensinamentos. E é engraçado porque eu vejo que continua a haver muita solidariedade entre todos os colegas que aqui estão. Portanto, todos os dias nós enólogos comunicamos uns com os outros, partilhamos ideias, partilhamos preocupações, partilhamos pensamentos, direções que a gente procura. Portanto, é bom ver que isso existe no mercado de trabalho e existe também aqui numa academia como o TAD, tão importante na enologia. Para finalizar, e tendo em conta que a sua experiência é de enólogo, portanto é essa a sua função, falou-me há pouco também que vocês têm o espumante Vértice, não é? Isso. O espumante Vértice é um espumante que nos deixa para já muito orgulhosos no trabalho que apresentamos. É um espumante que estamos a conseguir exportar para muitos locais no mundo, que é uma bandeira dos espumantes em Portugal. Temos uma equipa muito boa. Nós somos uma pequena empresa que produz cerca de 160 mil garrafas por ano. Somos muito pequeninos. Somos muito capazes de fazer coisas diferentes, a tal multidisciplinaridade, mas em 2022 entrou um novo sócio para a empresa, que é o Grupo Symington, que produz vinhos do Porto, portanto é uma das maiores empresas vínicas em Portugal, que nos tem dado um apoio espetacular a todos os níveis e que seguramente com este apoio que nos tem dado, quer no back-office, quer na parte comercial, vamos conseguir continuar a crescer e a defender o Vértice com alma e coração, como sempre fizemos até agora. Queria lhe perguntar, portanto, enquanto enólogo, considera que o futuro exige dos enólogos uma atualização constante? Sem dúvida. É isso, essa a percepção? Sem dúvida. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Todos os dias aparecem equipamentos novos, que a gente tem que saber como vamos trabalhar com eles. Há conhecimentos novos que saem das academias e que nos vão ajudar a definir perfis, a definir estratégias para chegar ao consumidor. E, claro, o perfil do consumidor está a mudar. Portanto, se o perfil de consumidores muda, nós temos que nos adaptar ou seremos extintos como os dinossauros. Portanto, ou nos adaptamos e continuamos atualizados com o conhecimento que nos chega das academias, das universidades, ou então não teremos futuro. Muito bem. Uma conversa muito agradável em redor do vinho. Muito obrigado. Obrigado. Enólogo Pedro Guedes, que esteve aqui portanto, nesta manhã ainda de apresentações, portanto, neste último dia da Semana da Agricultura que está a decorrer na UTAD, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, hoje precisamente porque o tema é enologia. Nós já voltamos. Até já.